Olha, doutor Rivan Pinto, presidente do Conselho Regional de Medicina. Você viu agora, há poucos instantes, a matéria de Marcos Couto, do Nestor Piva, apontando a necessidade de ortopedista. Vamos colocar, então, as atribuições do CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, até onde ele vai. Doutor Rivan, boa noite para o senhor, viu? Tá? Primeira pergunta, exatamente sobre isso. Questões como essa que nós apontamos há poucos instantes, a falta hoje de ortopedista no Nestor Piva, cabe ao CRM alguma medida? Sim. Primeiro, se tinha médico na escala e não compareceu, tem que ser apurado porque ele não compareceu. Certo. Se não tiver uma justificativa, como um atestado médico ou alguma coisa parecida, responderá a processo ético no Conselho. Então quer dizer que o médico, quando ele falta ao serviço sem justificativa... No plantão, ele está sujeito a depender da comunicação do gestor, do diretor clínico, Sim. Responder processo ético no Conselho. Desde que o gestor comunique ao CRM. Isso. Perfeito, pois não. Se a falta na escala é decorrente de problema de gestão, a responsabilidade passa para o seu chefe imediato médico, que também responderá processo ético. E se o chefe imediato não for médico? Um gestor que não seja médico? Nós não podemos agir em relação ao Código de Ética, mas podemos agir em relação ao Ministério Público e acionar o Ministério Público. Entendi. Nesse problema todo, nesse impasse da Prefeitura com os médicos chamados RPAs, os contratados por atendimento, muito se disse, muito se especulou, de que o CRM está nas mãos e faz tudo que o Sindicato dos Médicos quer. É verdade isso? Pelo contrário, não. Essa possibilidade... Você já ouviu isso, né? Essa possibilidade não existe. Essa possibilidade não existe. O Conselho Regional de Medicina, os conselhos regionais e o federal, eles não se envolvem absolutamente em relação à remuneração, à pactuação de vínculo empregatício, de reajuste salarial. A função do Conselho Regional de Medicina é fiscalizar o ato médico, dar condições para que o médico exerça a sua profissão sem correr risco e sem expor a risco o paciente que é atendido. Daí porque foi feita uma interdição ética no Zona Norte e Zona Sul. No Zona Norte, essa desinterdição foi progressiva, a depender do cumprimento das escalas, que agora eu já estou sabendo, que apesar de nós estarmos fazendo fiscalizações periódicas, aconteceu isso hoje. Exato. Não interessa se foi da empresa ou do município. O que importa é que faltou o profissional. E aí o CRM vai fiscalizar para saber se realmente ocorreu. Em relação ao Zona Sul, eu participei de uma fiscalização no domingo, esse domingo agora, à tarde. Tinha 2 clínicos de plantão, não tinha nenhum pediatra de plantão, nem tinha nenhum cirurgião de plantão. Então, a interdição do Zona Sul continua porque não tem escala suficiente para manter o atendimento ao público. Nas 3 áreas, clínica médica, clínica cirúrgica e pediatria. E significa o quê para a população que precisa? Para a população. A interdição ética visa proteger o paciente e o médico. É uma atitude extrema que o Conselho toma quando as duas partes correm risco no atendimento médico. Isso significa que aquela unidade não está apta para atender o paciente nessas áreas. Nessas 3 áreas, o Fernando Franco não pode atender dentro desse sistema de atendimento de urgência, de forma nenhuma. Nenhum dos dois. O Zona Sul, né? Zona Sul, exatamente, Fernando Franco. Então, nem clínica médica, nem pediatria, nem cirurgia. Então, vamos lá, clínica médica, pediatria e cirurgia. Isso. Tá? Pergunto também ao senhor o seguinte, o senhor já analisou, o CRM já analisou, se cabe ao CRM, esse contrato da Prefeitura com a empresa contratada para o Nestor Piva? Não, essa diferenciação, esse tipo de atuação não cabe ao Conselho. Em relação à contratualização, a modelo, a regime, a percentual de reajuste, isso não cabe ao Conselho. Em relação ao Conselho, cabe o ato médico. O Conselho tem 2 funções. Uma é a função cartorial interna, que são os processos éticos que são analisados e são avaliados. Queixas, reclamações em relação ao ato médico. Então, tem a parte cartorial, que cuida dos processos éticos. Aí tem sindicância, se for decidido na sindicância evoluir para o processo ético profissional, passa para o processo ético profissional e nesse processo ético profissional define se tem punição ou não. Essa é uma parte. A outra parte, fiscalização.
a fiscalização. Pois não, pode continuar, sim. E essa parte da fiscalização que depende da demanda externa, a depender das condições de trabalho do profissional nas unidades. E isso nós estamos fazendo. Por isso que decretamos a interdição nas duas. Olha, a produção está me informando que via o WhatsApp, várias pessoas estão aqui passando mensagens, reclamando, segundo essas pessoas, da falta de médicos também no José Franco, que é o hospital regional localizado lá em Nossa Senhora do Socorro. O CRM tem conhecimento disso? No Zé Franco ainda não, mas sabendo disso, a gente pode abrir procedimento para fazer sindicação no Zé Franco também. Então, a denúncia da imprensa é uma ferramenta para que o Conselho também haja. Entendi. O senhor disse aqui há poucos instantes, tal, porque quando o ato falho não é do médico, mas do gestor, aí o CRM pode abrir procedimento contra o gestor. No caso da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Aracaju, a gestora é Vanesca Barbosa. Não cabe, então, o CRM fazer esse trabalho, a não ser junto ao Ministério Público. Não. Como ela, a secretária é médica, cabe ao CRM abrir procedimento se achar necessário para ela. Cabe em relação a ela. Cabe em relação a ela. Já houve abertura de algum procedimento em relação a ela? Não, mas amanhã tem uma reunião para a gente avaliar esse tipo de conduta. Por exemplo, nós tivemos, depois da interdição do Zona Norte, sim, uma nota divulgada à imprensa dizendo que o Conselho não tinha capacidade para decretar a interdição ética na instituição. O Conselho não fecha a instituição. O Conselho diz que o ato médico não é possível ser executado naquela instituição. Então, isso tudo vai ser analisado, essas notas, né? As consequências decorrentes desse caos que foi instalado, um caos previsível, porque essa questão do RPA não é nova. É verdade. Não é nova. E já devia ter sido solucionada há muito tempo. Pois é. Não será da atual gestão, não. Lá atrás também. Sim, pois é. Sim. De outras gestões também. Exatamente. Então, Já existe, inclusive, uma ação do Ministério Público que já foi parada no Supremo Tribunal Federal, a ação de 2015. É um caos anunciado. Então, a justificativa é de quê? O Tribunal de Contas deu um prazo para que se resolva. E o Tribunal de Contas e o Ministério Público deu um prazo. Exato. E aquele prazo exauriu e criou essa situação. Nenhum dos dois tem culpa. A culpabilidade, ela vem de um processo de gestão crônico que deixou chegar a esse ponto. Exatamente. Eu vou repetir, não é só da atual gestão, já vem de várias gestões. Vou repetir que em 2015, o Ministério Público de Sergipe ajuizou uma ação contra a contratação de RPAs, pedindo à Justiça a determinação de realização de concurso público para que médicos fossem chamados, médicos naturalmente, e passassem concurso público para trabalhar na Prefeitura de Aracaju. E mesmo de lá para cá, anota, 2015, a Prefeitura não concordou, resolveu recorrer, foi recorrendo e está no Supremo Tribunal Federal. Eu digo isso porque muitas vezes a pessoa diz, e o Ministério Público? O Ministério Público fez e continua fazendo a sua parte. Só que o Ministério Público não julga. E a Justiça fez e continua fazendo a sua parte. Só que a legislação, ela diz que há várias instâncias. E existindo várias instâncias, é evidente que você pede aqui, recorre ali, recorre mais adiante, enfim, já está no Supremo Tribunal Federal aguardando o julgamento. No Supremo demora mais do que você possa imaginar. Mas, doutor Gilvan, eu pergunto também o seguinte, quando é que nós vamos ter uma situação que envolva Prefeitura de Aracaju, eu vou repetir, não é a atual gestão não, mas a Prefeitura, o Governo do Estado, sem tanta demora para exames, consultas e cirurgias? Olha, esse é o típico problema de gestão, que se arrasta e que não se resolve. Na gestão passada, o Conselho Regional fez interdição ética também, tanto no Zona Norte como no Zona Sul. Sim. No período eleitoral, fizemos várias fiscalizações, detectamos falta de medicamento, outros assuntos. Exatamente. Que nós notificamos, alguns foram cumpridos, outros não, mas a função do Conselho não é interditar, dá prazos para que se cumpra aqueles requisitos, mas no caso da interdição, o prazo foi de 24 horas, porque é risco iminente de vida das pessoas. Exatamente. Então, eu acredito que tem uma matéria no Conselho Federal que está na primeira página do site que revela os municípios no Brasil
que menos investiram em saúde nos últimos anos. Então, de 2013 para 2017, dados do próprio Ministério da Saúde, a cidade de Aracaju investiu em 2013 337, eu acho que era 334, agora em 2017, 347 per capita por pessoa ano na saúde. Meu Deus. Na saúde. Então, existe hoje no Brasil 2.800 municípios que investem menos de R$400 na saúde per capita por ano por pessoa. Aracaju é um deles. Meu Deus do céu. Pergunta também ao senhor. Daqui a pouco, vamos mostrar a matéria aqui, por isso que eu trouxe o assessor de imprensa da Secretaria de Saúde, que é o medicamento chamado Irecia. Me parece que a pronúncia é essa, que é para pacientes que sofrem com câncer. Existem 4 pessoas aqui precisando desse medicamento e estão sem ter esse medicamento já há algum tempo, porque a Secretaria de Saúde do Estado diz que precisa fazer licitação, que o fornecedor não entregou, enfim. Quando esses medicamentos atrasam no sentido da entrega, qual é a atribuição do Conselho Regional de Medicina? A atribuição é o seguinte: se houve a indicação, se houver indicação médica, o Conselho Regional de Medicina, a família pode notificar o Conselho Regional de Medicina. Existem câmaras técnicas para todas as especialidades dentro do Conselho Regional de Medicina. Avalia-se aquele pedido, aquela solicitação, e nós passamos a ser também outro agente a interferir judicialmente para que esse assunto seja resolvido. Perfeito. Uma última pergunta. Essa empresa contratada pela Prefeitura de Aracaju para gerir o Nestor Piva, ela está habilitada de acordo com o entendimento do Conselho? O último registro que tem da empresa precisa de adequação e serão comunicados sobre isso também, porque estão habilitados para um tipo de atendimento que não contempla o atendimento da emergência. Ou seja, então a contratação é irregular? Pelo registro do Conselho que eu vi ontem, sim, nesse aspecto. Entendi. Então ficaram de atualizar, foi dado o prazo, a gente está aguardando. Embora a atualização tenha que ser antes do contrato. Sim. Não é isso? Sim. Doutor Givan, muito obrigado, viu? Trata-se de um homem sério. Nós temos a maior reputação do senhor. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Eu volto em 2 minutos. Me aguarde.